Lucas e Atos, o modelo pentecostal para a igreja hoje, para a igreja dos dias atuais. Estudar a Bíblia sempre foi algo muito fascinante, pois cada livro, cada divisão da Bíblia nos oferece detalhes deveras importantes para cada um de nós. Nesta lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, estamos estudando sobre a importância do Evangelho de Lucas e a importância do livro de Atos. O Evangelho de Lucas tem a sua importância dentro de uma perspectiva histórica e também dentro de uma perspectiva pentecostal. O livro de Atos, escrito pelo mesmo autor, também possui esta mesma perspectiva histórica. E não apenas isso, mas o livro de Atos dos Apóstolos faz justamente a ligação ou a transição da era do Messias com a era apostólica, do ministério de Jesus com a sua ascensão ao céu para a época apostólica, época esta na qual a igreja desempenhou um importante papel para a população do primeiro século. E de que maneira a igreja se conduziu? Qual foi a máxima, qual foi a tônica da igreja para que ela pudesse assim desempenhar o seu papel? É justamente nesta questão que Lucas, o médico amado, se destaca em uma abordagem totalmente pentecostal, mostrando que a igreja do primeiro século, para cumprir a sua missão, ela precisou depender exclusivamente do poder do Espírito Santo. Em cada capítulo, em cada passagem do livro de Atos, nós vemos a atuação do Espírito Santo. Nós vemos a dependência dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, a sua total dependência do Espírito Santo. Alguém já se atreveu a dizer que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado não Atos dos Apóstolos, porém deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, pois do primeiro ao 28º capítulo do livro de Atos, nós vemos a intensa atividade do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de Tiago e na vida de Lucas, do próprio Lucas, escritor, na vida de Timóteo, na vida de Apolo, na vida de Áquila, na vida de Priscila, na vida dos cristãos da igreja de Jerusalém, da igreja de Samaria, da igreja de Antioquia. Em todos os capítulos, em todas as vidas, em todas as igrejas, em todos os tempos, nós vemos a atuação do Espírito Santo. Daí, vale lembrar que a igreja primitiva é o modelo para a igreja de todos os tempos. A igreja de Atos dos Apóstolos é o modelo para a igreja de todos os tempos. E a igreja, ela só pôde se condicionar a este modelo, conforme o próprio relato ou a própria exposição de Lucas no evangelho que leva o seu nome, porque Jesus também se submeteu à ação e à capacitação do Espírito Santo. E o evangelista Lucas faz questão de destacar que o ministério de Jesus foi florido e permeado pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando estudamos o Evangelho de Lucas, nós encontramos intensamente a ação do Espírito Santo de Deus, não apenas na vida de Jesus, mas em todas as outras vidas envolvidas com o seu nascimento, com a sua vida, com a sua trajetória e com o seu ministério. O livro de Lucas, aliás, ele possui pelo menos
7 características marcantes que vão nos dar uma ideia da importância que tem o Evangelho de Lucas. Uma das características de Lucas é que ele é o mais longo dos 4 evangelhos. O mais longo dos 4 evangelhos. Uma segunda característica de Lucas é que ele é o livro mais longo do Novo Testamento. Se nós considerarmos que Lucas era um exímio historiador e escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, com a finalidade de mostrar, de esclarecer, de narrar tanto os feitos de Jesus quanto os feitos e as atividades da igreja, Lucas narra isso com uma precisão de detalhes incrível. E ele, sendo o evangelho mais longo, ele nos fornece lições preciosíssimas. Inclusive, uma terceira característica do livro de Lucas é que ele possui histórias, relatos e até mesmo parábolas que são exclusivas do evangelho de Lucas. Somente Lucas conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Somente Lucas conta a parábola do filho pródigo, a parábola das dracmas. Somente Lucas, ele revela alguns detalhes da vida e do ministério de Jesus que outros evangelistas não revelam. Uma quarta característica do livro de Lucas é justamente o público-alvo de Lucas. O público-alvo de Lucas era justamente os gregos. E a mensagem que Lucas traz era justamente de um Jesus que era um homem perfeito. Mateus tenta mostrar um rei perfeito. Marcos tenta mostrar um servo perfeito. João mostra para a igreja um Deus perfeito. Já Lucas mostra um homem perfeito dentro da perspectiva grega. E o interessante é que esta mensagem de Lucas nos traz um paradoxo, porque Lucas, ele nos mostra um homem perfeito, porém preocupado com os menos favorecidos, preocupados com os mais desprezados, com os mais excluídos, com os mais necessitados. Jesus, como homem perfeito, estava preocupado com mulheres, gentios, crianças, viúvas, samaritanos, pecadores, que era justamente a classe de pessoas que era mais desprezada. Lucas nos mostra que este homem perfeito se preocupava com esta classe de pessoas. Uma quinta característica do Evangelho de Lucas é que ele possui 24 capítulos, possui 24 parábolas e possui cerca de 21 milagres específicos, fora aqueles que são tratados de forma genérica. O Evangelho de Marcos, ele se baseia nos contos, nas histórias, no relato do apóstolo Pedro. O Evangelho de Lucas, ele tem como base cronológica o Evangelho de Marcos. Porém, o evangelista Lucas, ele também faz uso das informações de Pedro e também de outras fontes de informação. Alguns especialistas dizem que existe uma fonte chamada fonte Q, da qual os escritores dos evangelhos se valiam para escrever os seus relatos. Porém, Lucas nos parece que ele possuía uma outra fonte chamada fonte M, que era uma fonte exclusiva. Fonte esta que forneceu para Lucas alguns relatos, alguns detalhes que não foram fornecidos para outros evangelistas. Uma outra característica do Evangelho de Lucas é que o Evangelho de Lucas, ele dá uma ênfase à ação do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. Depois, ao escrever o livro de Atos, Lucas dá ênfase à ação do Espírito Santo na vida, nas atividades e no cotidiano da igreja. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, logo nos primeiros capítulos, nós reparamos que todas as pessoas envolvidas com o seu nascimento,
e com seu ministério foram pessoas influenciadas diretamente pelo Espírito Santo de Deus. O tempo aqui é pouco para dizer, mas nós poderemos citar, por exemplo, Lucas 1,14, a qual diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas 1,35, quando Maria pergunta como se dará o nascimento do Salvador, o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo. Em Lucas 1,41, a Bíblia diz que Isabel, prima de Maria, foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1,62 diz que Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista, também foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas 2,25, a Bíblia diz que Simeão era um sacerdote cheio do Espírito Santo. No versículo 26, diz que ele foi revelado pelo Espírito Santo sobre a salvação de Israel. No versículo 27 do mesmo capítulo 2, diz que pelo Espírito ele foi ao templo. Em Lucas 3,16, a Bíblia, João Batista diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas 3,22, a Bíblia diz que Jesus foi batizado nas águas e também foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, porém foi levado pelo Espírito Santo. Em Lucas 4, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus leu uma palavra. E qual é a palavra que Jesus leu? Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Lucas 4:18. Conclusão: a vida, o ministério de Jesus foi repleto da ação e da influência do Espírito Santo de Deus. Seguindo esta mesma linha, Lucas escreve Atos. E no capítulo 1 nós vemos os crentes buscando o poder do Espírito. No capítulo 2, nós vemos os crentes sendo cheios do Espírito. No capítulo 3, nós vemos Pedro e João cheios do Espírito. No capítulo 4, a igreja ora e mais uma vez é cheia do Espírito. No capítulo 5, os crentes cheios do Espírito ofertam e dizimam alegremente. No capítulo 6, nós vemos diáconos cheios do Espírito. No capítulo 7, nós vemos Estevão cheio do Espírito. No capítulo 8, nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo. No capítulo 9, nós vemos Cornélio e toda a sua família cheia do Espírito Santo. E assim por diante, todo o livro de Atos, nós vemos a intensa ação e operação do Espírito Santo de Deus. Logo, nós concluímos que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é o modelo de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus deixou este modelo. A igreja do primeiro século seguiu este modelo. E todas as demais igrejas, de todas as fases da história, devem seguir este modelo. Nós, a igreja atual, devemos seguir este modelo de uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é um manual de fé e prática. E como manual de fé e prática, ela nos aponta o modelo para uma vida vitoriosa, para uma vida de graça, de unção. É uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que nos apresenta o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua aula no próximo domingo. Este vídeo é apenas uma rápida meditação para que nós possamos buscar mais subsídios e eu espero que você, aluno, que você, professor, tenha uma boa aula no próximo domingo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de curtir este vídeo, não esquece de fazer o seu comentário, caso você tenha gostado, dê a sua opinião, faça seu comentário, compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque isso também é muito importante. Se inscreva nas nossas redes sociais, Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, Instagram, Facebook e YouTube. Compartilhe este vídeo para que o sistema entenda que este vídeo é relevante
e possa distribuí-lo para mais pessoas. Muito obrigado por ter estado conosco até o presente momento. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD.